Lari, sabe uma coisa que é muito estranha? O que é muito estranho? A história. A história é estranha. Exatamente. E nós vamos ver o canal Estranha História falando dos artefatos antigos mais impressionantes. Que, veja só você, me viciei primeiro nesse canal aqui. Sim. Aí depois veio, ó. O Silva teve a fase dele de assistir Estranha História todo dia. Todo dia. Mas e assim, agora é porque eu estou na maratonei minha o canal. fase. Eu vi tudo. Eu sou membro lá. Eu tô nessa fase agora de maratonar Se o canal. quiser minha conta, eu tenho acesso a lives que você não espera. Ah, eu quero. Então, bora ver. Bora ver isso na Vamos história. ver os artefatos antigos mais impressionantes. Exatamente. Tem uns objetos antigos que desafiam bastante as imagens que a gente tem sobre o passado. Quando a gente pensa em antiguidade, geralmente vem à mente a imagem de camponeses no campo, né, ou de guerras de lança, espada e arco e flecha, ou filósofos discursando na praça, ou escribas trabalhando em tabuinhas de argila. Hoje em dia você é um maluco, né? Discursando na praça. Sim. É um maluco da Hoje praça. você vê alguém falando na praça, pode ser doido. Eu fiquei o doidinho. Será que naquela época era assim? Não. Será que a galera achava que era o doidinho da praça? Não, porque, tipo assim, eu tava vendo exatamente sobre isso, não no canal dele, mas é porque quem fazia a filosofia, na verdade sempre foi assim, né? A galera que é mais elite, eles falam que todo mundo que tá abaixo da elite tem que ser técnico. Já ouviu falar? Não. Pô, você não pode estudar filosofia, você tem que estudar carpintaria. Ah, Só que aí você entendi. aplica isso pra outra coisa, você tem que estudar engenharia, você tem que estudar, entendi. você tem que ser técnico. Mas os caras da elite, eles faziam a filosofia, tá ligado? Bando de burguês, safado! Mas dificilmente vem à cabeça robôs ou computadores, né? E com razão. Mas assim, tem alguns artefatos antigos que não estão tão longe disso, não. Uns parecem futuristas demais para o seu tempo, e outros parecem simples à primeira vista, mas quanto mais você observa e, né, entende como que aquilo funciona, a coisa vai ficando mais estranha. Para esse vídeo, então, eu peguei 5 artefatos antigos que eu considero particularmente alguns dos mais estranhos da história, né? E sempre aqui no canal estranhos no melhor sentido possível. E a gente pode começar já de cara com um dos mais conhecidos, que é o mecanismo de Anticítera. O Isso aqui é mecanismo muito de doido. Anticítera, ou Antiquítera, é um objeto que foi encontrado em 1901 num navio naufragado próximo da ilha de Anticítera, né, daí o nome, que por sua vez fica perto da ilha de Creta, no Mar Egeu, na Grécia. E inicialmente ele parecia 1901 basicamente um bloco de encontrado. metal corroído, né, bastante fragmentado, bem detonado. Eu já ia Lembra achar que até foi aqueles implantado. volantes de porta de cofre, Tá caro só que lá. de novo bastante corroído, com umas incrustações. parece um rolê mas muito rapidamente os recente, arqueólogos né? perceberam que ele Parece um bagulho, tipo, feito no século passado. Aham. Retrasado. era um no mecanismo máximo, bem né? peculiar, né, com engrenagens, inclusive, só que não dava para analisar tão Só que bem olha a isso. coisa por causa do doido. estado de preservação dele. Olha que loucura, mano. O bagulho já tinha um sistema de engrenagem. Ah, mas isso era o Se quê? forçassem demais para ver, né, para alcançar as estruturas internas, poderia quebrar, né, destruir completamente o objeto, e aí a gente perderia mais conhecimento ainda, ficaria mais difícil ainda de acessar o que aquele objeto era do que já estava, né? Então, assim, o desafio era abrir esse objeto sem precisar de fato materialmente abrir, né? E tem como? Tem, aplicando o raio-x, né? Que foi o que os caras fizeram na década. Isso aqui é um bagulho que eu já vi ele falando, que é um rolê que expandiu bastante minha cabeça. Que é quanto mais a tecnologia avança, mais isso nos aproxima do passado. O que isso significa? Que quanto mais tecnologia a gente tiver, mais a gente consegue interpretar... Entender o que eram as coisas. Entender e até acessar coisas que eram impossíveis. Tipo assim, se a gente tivesse achado isso em 1850 e um pesquisador tentasse abrir, ia quebrar inteiro e acabou. Ia se perder pra fazer... Né? Mas os caras foram lá, preservaram. E agora, tipo assim, 100 anos depois que os caras acharam essa peça, foi desenvolvendo uma tecnologia que consegue escanear a peça, que consegue ver como ela funciona sem danificar ela. Então, quanto mais pra frente a gente for, mais pra trás a gente consegue chegar. Doido. Doideira. De 1950, né? Na verdade, eles já tinham feito isso antes, só que a Olha isso, qualidade das imagens era muito ruim. E depois, já nos anos 2000, bem recentemente, surgiu a possibilidade de Olha isso. submeter esse artefato a pra ver tomografias certinho, computadorizadas cara. Caramba. mais avançadas, que basicamente Isso parece muito reconstruem o uma coisa objeto recente, não digitalmente parece? a partir de Parece um múltiplas relógio, camadas assim. de raio-x. E aí teve como, sim, observar em detalhe como que o objeto era por dentro e descobriu o que ele era, né, para que ele servia. E o que ele era e para que ele servia, né? Ele basicamente era um computador grego de mais ou menos 100 anos antes de Cristo. É um 100 anos antes de Cristo. Meu Deus, é muito velho. É muito doido, porque, tipo assim, cara, eu tava prestando atenção sobre
Eu tava entendendo como a história funciona, porque a gente acha que a história é uma linha reta, né? Uhum. E ela não é, ela é mais como se fosse uma teia de aranha. Tipo, ela vai acontecendo pra todos os lados ao mesmo tempo. Então, porque depende de cada tecnologia, de cada povo da época. E eu acho que tem lugares que eram mais desenvolvidos, que tinham mais coisas, e outros que tinham... Não, e nem só isso. Eu falo que ela é mais uma teia de aranha, porque se fosse uma linha reta, a gente nunca perderia conhecimento. O conhecimento só ia pra frente. Uhum. Só que não. Às vezes se ramifica e às vezes se perde. Então tem conhecimento, como a gente estava vendo lá o rolê do Senhor dos Anéis, como eles captaram, que hoje em dia o pessoal não grava mais daquela forma. E nem tem empresa que faz mais como foi feito o Senhor dos Anéis dos anos 2000, porque tem certas técnicas de captação em vídeo que foram se perdendo. Simplesmente não sabem mais como fazer. E é muito doido, porque a gente acha que toda a tecnologia da humanidade sempre é guardada. Uhum. Mas não é guardada. Não é. Se o rolê não tem tanto uso, ou se a gente, sei lá, inventa uma tecnologia que às vezes não é nem tão melhor, mas ela só é mais fácil de ser feita, a melhor é esquecida e a fácil vai pra frente. Uhum. Então, cara, é muito doido pensar nisso. Várias coisas que a gente conhecia vai se perdendo. Uhum. Doideira. Computador analógico, claro, né? Mais precisamente uma calculadora mecânica que tinha um sistema de engrenagens acionadas por uma manivela que indicava a posição dos astros em diferentes épocas. Conforme você girava ali a manivela, né, as engrenagens rodavam de forma coordenada e Muito isso pica. indicava no mostrador a posição de astros, como o Sol, a Lua, talvez alguns planetas também. Poderia prever eclipses, e tinha algumas inscrições no próprio artefato, inclusive, que explicavam como utilizar aquele mecanismo, né? Mas isso acontece mesmo. Eu tô viajando, eu vendo o que ele tá falando, porque eu pensei assim, caraca, mano, e os caras, um bagulho que é óbvio, os caras calcularam a circunferência da Terra e erraram por pouco, tipo, eles calcularam com a sombra, né? Colocaram uma haste em um lugar, colocaram outra haste em outro lugar, em outra cidade, e viram que a sombra, no mesmo período, no mesmo rolê, a sombra era diferente. Se a Terra fosse plana, a sombra seria igual, independente do lugar que tivesse. Porque por mais que tivesse relevo, uma haste ao meio-dia, o Sol bate igual, vai ser igual. E aí eles conseguiram calcular a circunferência da Terra, etc, etc, etc. Olha isso. Não é óbvio? É óbvio pra humanidade isso há, tipo assim, uns 4, 5 mil anos. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Sabe o que é isso? Burrice. Votem em mim. Porque como ele tá bem detonado, como eu disse, não dá pra saber exatamente, né, 100% o que ele era capaz de indicar e quão preciso ele era. Mas o fato é que é um objeto realmente, até onde eu sei, né, sem precedentes, não tem nada parecido com ele antes e demoraria também uns 1000 anos, pelo menos, para ter mecanismos nesse nível de sofisticação que seriam relógios do mundo islâmico medieval ou as chamadas maravilhas mecânicas europeias, mas aí já é um contexto bem posterior, né? Então é bem impressionante mesmo como que esse mecanismo foi produzido. Isso daí era um cara que era muito deve ter tido inteligente alguma coisa parecida com ele e antes, fez um bagulho desse. porque ele não pode ser o primeiro que fizeram Não pode, já nesse exatamente. nível, né? Deve ter tido algum antes que a gente não tem acesso arqueologicamente, e será que não teve nenhum depois também? Então, o que é intrigante desse mecanismo, a coisa mais intrigante pra mim é como é que ele tá meio perdido na linha do tempo, né? E vale dizer, né, que o que é mais impressionante nesse mecanismo não é o conhecimento astronômico que tá demonstrado ali nele, né? Porque a gente já sabe por infinitas outras fontes escritas, outros objetos também, que o conhecimento astronômico dos gregos, e antes deles, dos mesopotâmicos e egípcios, era bastante avançado, né? Permitiria tudo isso, essa questão de cálculos de posições dos astros, de eclipses. Então não é essa parte que impressiona tanto. O que impressiona é como que produziram um artefato, né, material ali, que conseguia coordenar mecanicamente e operacionalizar, né, esse conhecimento teórico, cosmológico. Vale dizer que algumas engrenagens, né, alguns dos dentes das engrenagens dele tem 1 milímetro, então é uma coisa muito sofisticada assim, em termos de metalurgia, para além da parte de matemática, astronomia, engenharia, etc. Mas passando para o segundo artefato... Então, é disso daqui que a gente sempre fala, né, nesses vídeos, que sempre pode gerar polêmica nos comentários, mas de pessoas que elas não são bem educadas. Mas, tipo assim... Mas se você parar pra pensar, é bem estranho um objeto que parece que é da nossa geração, que basicamente era bem antes de Cristo. Então, parece, mas não é, né? Se fosse da nossa geração, seria outro rolê. Os astros que estariam ali, eles não seriam aqueles astros. A gente teria mais conhecimento de astros. Seria alienígena se, mano, ali tivesse, tipo assim, todo o sistema solar representado. Mas olha que interessante, a técnica é refinada. Mas os astros, é exatamente os astros que aquele povo conhecia. Não é, tipo assim, eles não estavam colocando lá buraco negro, Júpiter, Saturno, Netuno, não sei o que. Não. Eram os astros que davam pra ver a olho nu, naquele momento histórico mesmo,
Só que a tecnologia é refinada. Isso é estranho, você tá certo. É muito estranho. Mas é estranho pra gente porque a história, como ele fala, é estranha. Uhum. Porque a gente não tem essa visão, a gente tem uma visão muito primitivista dos povos antigos. E a gente esquece que o ser humano é o mesmo. É isso que eu sempre falo. É o mesmo ser humano. É o mesmo, é a mesma coisa. A gente tem as mesmas capacidades, tá ligado? A tecnologia querer pegar pra fazer naquela época. A tecnologia muda, fazer. Exatamente. Mas a gente é mais ou menos o mesmo há muito, muito tempo, tá ligado? Então a gente tem as mesmas capacidades. Você não vai falar que os apóstolos de Jesus era mais burro do que a galera de hoje em dia. Você não vai falar isso. Uhum. Porque os caras, 2000 anos atrás, era a mesma galera que tem aqui. Tipo assim, Platão, Aristóteles. Pronto. Leonardo da Vinci, tá ligado? Leonardo da Vinci, velho. O cara projetou um helicóptero antes do helicóptero. Sim. Só que não funcionava. Mas ele projetou. Então, mas é isso. O bagulho seria... O bagulho fantástico seria se ele tivesse projetado e funcionasse. Sim. Aí a gente ia falar, cara... O maluco, ele projetou painel digital. Caramba! Ele colocou um LCDzinho aqui. Ele projetou aqui, tá ligado? Aí sim. Mas o nome disso daí eu acho que a gente conversou até no último, que é anacronismo histórico, tá ligado? Realmente, quando a gente olha a história, a gente tem essa visão, cara, que a galera era muito primitiva. E não, mano, o ser humano era mais ou menos a mesma coisa, tá ligado? Com técnicas diferentes, com acessos diferentes, com coisas diferentes, com culturas diferentes, tá ligado? Eles tinham deuses, ou Deus dos caras eram diferentes, religiões diferentes, e isso fazia eles produzirem coisas diferentes. Mas a história se perde. E aí a gente não consegue fazer uma linha reta. Uhum. A gente vai só e olha um bagulho e fala, caraca, mano, do nada isso daqui. Mas não é do nada, né? Teve uma história de, 1000 anos que a gente não ouviu falar. Uhum. É o que a gente sempre fala. A gente esquece que desde a Cleópatra até o iPhone é mais próximo do que a Cleópatra até a última pirâmide construída. Ela tá mais próxima do iPhone... Cleópatra tá mais próxima da gente... Do que da última pirâmide que foi construída. Então, na época da Cleópatra, já tinha mais de 2000 anos que a pirâmide já estava construída. Então, a gente, quando para pra pensar isso, a gente fala, caraca, não, a história é maior do que a gente pensa, né? A gente tem um bug mental. A gente tem um bug mental. O artefato aqui da lista, né, é um artefato que eu já até mencionei recentemente no vídeo sobre como que era cada parte verdade, do mundo, né? 2000 anos. Pô, eu tenho a esperança que, sei lá, mano, alguém abre uma caverna algum dia e vai ter uns livros muito doidos pra gente conseguir ler. Ia ser muito legal, cara. Tipo, meio molhado. Atrás, que é o sismoscópio de Jianhang. Espero que a pronúncia seja mais ou menos essa. Aqui a gente já passa então para a China, né, no 2º século depois de Cristo, para dar uma olhada nesse objeto de bronze, que é basicamente um vaso cercado por 8 dragões com esferas na boca e 8 sapos embaixo desses dragões. Tome, a descrição mais antiga que a gente tem desse artefato está numa crônica compilada no 5º século depois de Cristo, uma crônica sobre a dinastia Han, que fala de um sábio do início do 2º século chamado Jianhang, que criou esse mecanismo. Que loucura, a descrição mais antiga que a gente tem desse artefato está numa crônica compilada no 5º século depois de Cristo, uma crônica sobre a dinastia. E os caras mega organizados, tá ligado? Quando você vai ver até reconstituição histórica da China, assim, os caras eram mega burocráticos que fala de um sábio do início do 2º século tão organizado quanto os japoneses e os europeus, tá ligado? Que foram ficar mais organizados depois. Quando acontecesse um abalo sísmico, né, o dragão mais próximo aquela imagem fonte do abalo deveria soltar a esfera da boca dele, e essa esfera cairia na boca do sapo, indicando não só que um terremoto tinha acontecido, mas também indicando a direção de onde tinha acontecido. Que cada dragão indicava ali isso é legal, um ponto isso cardeal, é massa. né? Ou um ponto... E não era só útil, como era maneiro pra caralho. Porque o bagulho era bonitão, era Porque estiloso. os caras poderiam ter feito isso daqui só a bolinha, num tubo. Não, eles fizeram um dragão. 8 dragões com sapo que cai uma... Meu amigo, que foda. Colateral. Né? Sudeste, Nordeste, etc. E essa crônica diz até que teve um dia que um dragão soltou a esfera sem nenhum abalo ter sido percebido ali no palácio, onde o objeto ficava. Rapaz. E aí os membros da corte começaram a questionar a genialidade do inventor, mas alguns dias depois chegou a informação de que sim, tinha acontecido um abalo, só que a mais de 600 quilômetros de distância, exatamente no momento em que o dragão tinha soltado a esfera. Mas assim, é importante ter uma certa cautela. Porque a gente não sabe se o bagulho funcionava real, oficial, deve ser, né? Sim. O cara, ele criou um ótimo objeto pra vender pro imperador. Com certeza. Não é? O imperador acreditou, tá tudo certo. Em relação a essas informações, porque essas fontes são muitas vezes exageradas, né? Um tanto quanto lendárias. E a gente também não tem nenhum sismoscópio desse tipo sobrevivente
dos tempos antigos, né? Todas as imagens que estão aparecendo aí na tela Caraca, são réplicas modernas baseadas em descrições textuais antigas. Mas se refizer, será que não alguns funciona, estudiosos conseguiram criar uma máquina baseada nessas descrições e usando só tecnologia mesmo já conhecida na época lá do John Hahn e conseguiram fazer funcionar. Se conseguiram fazer funcionar, então tá provavelmente poderia funcionar na época também. Não, então funcionava. Porque, se eles fizeram o bagulho e conseguiram fazer funcionar. Porque seria lorota se os caras tivessem refeito. Porque ele falou bem, foi feito. Os caras refizeram com a tecnologia que os caras seriam disponíveis na época. Então eles não devem ter usado, tipo, aço, solda, etc, né? Então, se dá pra funcionar, então... Uma máquina, um sismoscópio. E eu tô falando sismoscópio aqui, não sismógrafo, porque o sismógrafo, ele mede o sismo, né? O sismoscópio, ele só detecta se teve ou não teve. Mas voltando, né? Nas crônicas não tem nenhuma descrição completa de como é que o mecanismo internamente era feito, mas a principal hipótese, que de novo fisicamente funciona e já foi experimentalmente testada, é que teria um pêndulo dentro do vaso, e aí quando chegavam as ondas sísmicas, o vaso balançava, né, conforme ali e o pêndulo, as ondas, caía. mas o pêndulo inicialmente ficava parado por inércia, e esse atraso momentâneo afrouxava o encaixe que mantinha uma bolinha presa debaixo do pêndulo. E essa bolinha, agora solta, né, escorregava até um mecanismo que fazia o dragão certo, né, o dragão do ponto cardial ou colateral mais próximo de onde o abalo tinha se originado, abrir a boca e deixar a esfera cair na boca do sapo. De novo, né? Não dá pra ter certeza se era assim exatamente que a coisa funcionava, não dá pra ter certeza nem se a coisa funcionava, a gente não tem acesso direto ao artefato, mas eu não vejo motivo pra duvidar de que era mais ou menos assim, né? É tecnologicamente viável, os chineses realmente eram obcecados pelo estudo de terremotos nesse contexto, até como uma forma de interpretar a vontade dos deuses e o desequilíbrio cósmico, né, de Yin e Yang, mas é isso, né? O sismoscópio de John Hahn, também um tanto obscurecido, né? Obnubilado. Aí ele mandou o português... Cara, o que é pro catálogo para mim você, olha. Tá ligado? Inobilado é foda, né? Inobilado, como é que ele falou? Imobilado, sei lá, nem eu sei o que ele falou. Inobilado. Também um tanto obscurecido, né? Obnubilado. 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 Entendi. É tipo embaçado, obnubilado, não é? Eu acho que isso aqui é uma vibe muito livro quando eu lia na época da escola. Obscurecido, né? Obnubilado pelas brumas do passado, né? Da distância temporal, mas... O cara, ele tem que ler coisas antigas, né? O cara, ele tá nessa daí. Ele conhece as palavras chiques. A gente consegue enxergar, assim, gente, pra vocês aí que vai pra escola, na redação... interessante. Obnubilado. Só não pode escrever errado. Que é bem diferente desses dois primeiros, mas é muito impressionante também. Inclusive, uma das coisas mais impressionantes dele é justamente que à primeira vista ele não é nada impressionante, que é isso aí que eu tô colocando na tela, que são os quipus incas. E nesse caso a gente tem vários materialmente falando, né? Vários deles sobreviveram até o nosso tempo. Existem centenas, né? Quase 1000 que estão preservados até hoje, estão catalogados lá. É porque você pega isso aí e você fala que é o quê? Miçanga, né? Parece um enfeite. Aí vem um plot twist. Num banco de dados da Unesco, que você pode consultar as informações lá sobre esses quipus, né? Eu vou deixar o link na descrição. Muito obrigado por mandar carta de Pokémon pra mim no Pokémon TCG. Esse terceiro item da lista, porque eu falei que seriam artefatos antigos, e os quipus são relativamente recentes. Eles não têm muito mais do que 500 anos, esses que estão preservados aí. O Império Inca, propriamente, né, como a gente conhece, só se consolidou no século XV depois de Cristo, então é bem mais recente do que algumas pessoas imaginam. Só que existem precedentes mais antigos do uso de quipus ou coisas parecidas com quipus, né, proto-quipus, e alguns podem remontar até os tempos da civilização de Caral, que é uma das mais antigas da história da humanidade. Tá lá junto com os sumérios e egípcios, né, em termos de antiguidade. Então espero que vocês aceitem aí o quipu presente nessa lista. Mas assim, o que tá roubando, tá aprendendo com o Piuí. São os quipus, né? Os quipus são registros de informação usando cordões e nós feitos de algodão ou de fibra de camelídeo, pelos de lhama, né, ou de alpaca, basicamente. A princípio, você poderia se deparar com uma peça dessa e achar que era uma peça de roupa ou algum exercício de costura, com nós diferentes e cores diferentes por pura questão estética, mas na verdade cada um desses detalhes, né, essas cores e tal, elas codificam alguma informação, né? O tipo do nó, a cor, a distância entre os nós, a hierarquia de cordões secundários e terciários
em relação ao cordão principal e por aí vai. Infelizmente, a arte de fazer e de ler esses documentos não sobreviveu muito tempo depois da dominação espanhola. Em 1583, teve até um concílio, o Terceiro Concílio de Lima, que decidiu pela destruição dos quipus. Então, muita informação foi perdida. Isso era meio que tipo um livro. Mas as crônicas desse período dizem claramente que esses objetos codificavam muitas informações importantes. Gente, não, isso é a doido. forma deles de guardar informação. Muito foda, né? Muito doido. Porque é aquilo que a gente falou na última, no último vídeo lá, que tipo assim, cada povo vai achando a sua maneira de guardar, registrar as coisas. Não necessariamente precisa ser escrito, né? Não precisa ser escrito. Tinha gente que talhava coisa em pedra, e quem eles faziam sobreviveu melhor, né? Que eles faziam nó. Vai também do rolê, tipo assim, é o que eu no último vídeo lá eu falei, né? E repito aqui. Certas coisas se preservam melhor. E vai também de um fator que é importante a religião aí, que é o fator religioso e cultural. Porque se o povo não vê por que guardar aquilo ali em algo que se preserve, tipo os egípcios vinham... Não tem por que guardar, né? Não tem por que guardar. Então, tipo assim, pros maias era importante os caras, eles pegarem a pedraria, que era lá do alto, naquele lugar que os maias estavam, e os incas e tal, eles tinham aquele sistema até de criar aquela civilização no alto das montanhas, que deveriam ter algum aspecto simbólico eles fazerem isso. Só que se em outra cultura, para eles não é importante isso, para eles é importante o mar, para eles é importante a floresta, para eles é importante a renovação, não ser preservado, se a cultura deles, se os mitos deles, se a religião que os caras seguem não é importante, então não se preserva. Então a gente tem esse rolê de, em climas que teve ainda a sorte da desertificação acelerada daquele local do Egito, preservar muito bem as pedras e etc, né? E aí preserva mais, e em locais aqui no Brasil preserva muito menos. Nilce, isso não é só um vídeo, isso é um aprendizado. E algumas fontes dizem até que os guardiões dos quipus, né, os Quipu Kamayok, basicamente os escribas desse contexto, não só registravam números usando os quipus, mas também registravam histórias inteiras, né, narrativas. Hoje, essa última ideia, né, de que os quipus pudessem registrar histórias completas é mais controversa, mas o fato deles registrarem informações numéricas, no sistema decimal, inclusive, é bem consensual, né? Todo mundo que estuda quipus hoje academicamente concorda com isso. Recentemente, inclusive, um estudante de Harvard propôs uma decifração junto com um professor dele de estudos pré-colombianos, que tem sido muito bem aceita academicamente e traz ali informações de censo e de tributação. Cara, o bagulho é contabilidade. A gente tá achando que vai ser uma história. O bagulho é imposto de renda que estão pagando pro imperador, velho. Vai ver, Foda. Uma região específica do Peru. Em geral, parece que essas eram mesmo as principais informações codificadas pelos quipus, né? Censos demográficos, impostos, estoque, coisas imprescindíveis para a administração de qualquer império. Como os incas não tinham um sistema de escrita pleno, né? A não ser que você considere os quipus um sistema de escrita, isso é debatível. Os incas faziam, então, com cordões e nós, o que os egípcios, basicamente, né? O que os egípcios faziam com tinta e papiro, o que os sumérios faziam com tabuinhas de argila, o que os gregos e romanos faziam com pergaminho ou papiro também, que loucura. ou que até hoje os governos e empresas fazem com data centers e linguagem de programação. E se a gente pensar, a gente acha que a gente tá preservando mais, né? Mas a gente tá preservando menos. Porque se acontecer se acontecer alguma coisa aí, acabou toda a informação. Se acontecer alguma coisa com o data center e apagar os HDs, acabou. Acabou. Se alguém for lá tacar fogo aí, se não for os livros que a gente ainda imprime umas fotos, acabou, mano. As fotinhas que você tem aí da infância no celular, se você não imprimir e acontecer alguma coisa, acabou. Acabou suas fotos de criança aí. Mano, loucura. Formação era poder e continua sendo mais do que nunca. A arte dos quipus tá mais difícil de aprender hoje, mas análise de dados e programação você pode aprender Alura? lá na Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Chegando, hein? Lá você pode aprender do zero ciência de dados, diferentes linguagens de programação. Pessoas, vão no link dele, se querem, tem o coisa lá dele aqui, ó, Estranha História. Vai no link dele, escaneia o QR Code lá. Quem quiser aí assinar a Alura, assina com o código do meu mano, Estranha História. Mas aí, seguindo então pro quarto artefato da lista, né, a gente já chega num objeto que em si não é tão diferente do que a gente conhece hoje, né? Que é um motor a vapor. Só que o detalhe é que esse motor a vapor é dos tempos de Jesus. Bacana. A história é estranha mesmo, né, mano? Essa aqui vocês esperavam? Eu não esperava ouvir isso aqui. Ou anterior. E isso é o que torna ele impressionante. Mais uma vez, infelizmente, a gente não tem nenhum exemplar da época, mas existe uma descrição textual dele. A gente achando que Jesus era carpinteiro, ele tava fazendo esses bagulho aqui. No Pneumática, que é um tratado de um figuraça da antiguidade, que é o Heron de Alexandria. Esse motor, inclusive, é chamado geralmente de motor de Heron, ou eu acho que eu já vi Heron, eu acho que o Iberê já fez isso no Manual do Mundo. Talvez ele não seja o inventor
desse artefato, né? Tem uma referência a algo bem parecido ali no De Arquitetura do Vitrúvio, que é o famoso engenheiro / arquiteto romano que inspirou o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci. E o Vitrúvio é do primeiro século antes de Cristo, né? E nem todos os inventos descritos pelo Heron de Alexandria são dele mesmo, né? Muitos são só catalogados por ele. É difícil saber exatamente o que ele inventou e o que ele está descrevendo de coisas que ele conhecia. E Eolípila, né? Diga-se de passagem, já que a gente está falando aí desses nomes, é uma referência ao deus Éolo, que é associado aos ventos, né? Então, Eolípila é a esfera de Éolo. Mas beleza, né? Mas como que ela era exatamente, né? Segundo essas descrições do Heron, combinando aqui com alguns detalhes que o Vitrúvio traz também, ela era uma esfera oca de bronze com um bico pequeno para colocar água, montada sobre um suporte e ligada por um tubo a um caldeirão aquecido. Quando a água fervia, o vapor entrava na esfera e escapava por 2 tubos que tinham ali na esfera, em forma de L, né, voltados para direções opostas. E isso fazia a esfera, então, pelo jato de vapor, fazia a esfera girar. É o princípio básico lá dos motores a vapor, né, da Revolução Industrial, transformação de energia térmica em energia mecânica, só que os motores lá a vapor da Revolução Industrial são 1.700 anos, mais ou menos, né, posteriores a esse modelo do Heron. Inclusive, os inventores de motores a vapor lá do século XIX... Esse maluco tava... Mas tinha utilidade esse ou os caras só estavam fazendo na época? O cara falou, você não sabe o que eu criei. É, ele tava só testando. Olha aqui, eu consigo fazer girar. Caraca, mano, eu consigo... O cara falou, Duvido você fazer girar. Consigo, sem tocar. Sem tocar, eu consigo fazer girar. Nem ferrando Agora, você meu consegue. Deus, mágica. Heron, Não mete essa, irmão. Sem tocar, não consegue. Você está tirando uma com a minha cara, vagabunda! Taca fogo ali embaixo pra ver se não gira. aí os caras, caralho, Heron, você é foda, moleque. 18, né, o Thomas Newcomen e o James Watt, por exemplo, conheciam a Eolípila, né, e citaram o Heron de Alexandria em alguns dos seus trabalhos. Então, esses caras do século XVIII são inventores de motores a vapor, mas eles não são inventores do motor a vapor, né, do princípio, porque essa ideia já aparece muito antes. Mas, curiosamente, os antigos não parecem ter usado a Eolípila para nada prático. É mais provável que ela fosse um objeto para demonstrar teorias sobre os ventos, né, sobre o funcionamento da realidade mesmo, a relação entre ventos e ar aquecido, ou talvez servisse também como espetáculo, né, como um objeto ali interessante de se apresentar. Mas certamente ela não era vista como um motor capaz de mover alguma coisa, né, de substituir o trabalho mas da é o que eu pessoa. falei. E aí talvez Caraca, não seja interessante moleque, chamar o bagulho ela de um gira. motor, já que ela não movia nada, mas ela movia a si mesma, né? Não sei se vale. Mas assim, o importante é que os caras criaram, então, lá nos tempos de Jesus, mais ou menos, um motor a vapor e ficou. Mas a ciência, às vezes, é assim. Às vezes os caras, eles criam coisas que não tem uma aplicação clara. E quem vai dar a aplicação... Tipo assim, na época, o povo de viver e fala, cara, que foda. É, mano. Mas assim, não, é que eu digo até hoje em dia, tipo, a ciência cria coisas que não é o cientista que vai entender como aquilo vai virar, por exemplo, um produto, tá ligado? Aí cabe ao mercado fazer virar produto, né? A sociedade fazer virar produto. Ao cientista cabe a descoberta. Dali. Mas aí o cara lá, mano, ele falou, mano, e se eu fizesse um trem? Mas eu preciso de qual tecnologia? A bola que gira. Dá pra usar o princípio da bola que gira? Dá pra usar no trem. Dá pra usar no trem. Então, tipo, é muito doido. Ficou por isso mesmo, né? Parece que ninguém teve a ideia de conectar isso com outra coisa, e não que fosse dar em muita coisa também, porque inicialmente o torque, né, a força de rotação gerada por uma Eolípila é muito baixa. O projeto teria que se ajustar muito, né, para virar uma máquina realmente eficiente, como eram as máquinas lá do século XVIII. E até a própria máquina a vapor do Newcomen, já no século XVIII, não era tão eficiente assim, né? Essas máquinas só foram para frente porque a disponibilidade de carvão para aquecer água, né, e fazer o vapor era muito grande na Inglaterra, e essas máquinas... eu tava vendo, mano, que uma tecnologia muito específica, que é a corrente e a correia, não existia antigamente. Óbvio, né? Foi existir quando criaram, mas tipo assim, não tinha mesmo. Então os bagulho lá do Leonardo da Vinci, várias coisas não davam certo porque ele não tinha a invenção da correia. O Bob. Porque, tipo assim, os materiais que eram usados pra fazer ligação e pra, tipo, guardar energia e pra distribuir numa roda, etc, etc, tipo, não existia. Ou seja, se alguém algum dia voltar no tempo, lembre de levar uma corrente ou uma correia. Nossa! Ele vai olhar e falar, meu amigo do céu... Aí vocês vão viajar no tempo de volta, a gente vai estar viajando, colonizando carros voadores. Porque o cara já vai ter inventado o helicóptero em 1500, tá ligado? As máquinas a vapor eram aplicadas inicialmente justamente a esse contexto de extração de carvão. Então estava num sistema bonitinho ali, né, numa conjuntura, num contexto específico
econômico, produtivo, que não era o caso da Grécia, né? Então, não é porque, enfim, a gente tem que considerar as questões de contexto, né? Não é porque você tem materialmente uma coisa muito parecida com a outra de outro tempo histórico que elas são iguais ou vão cumprir a mesma função. Sim. Mas vamos voltar aqui para os artefatos da antiguidade, né? Passando para o quinto da lista, que são os modelos mecânicos egípcios. Inclusive eu falei que o Heron de Alexandria era um figuraça da antiguidade, né? Porque realmente ele é um sujeito bem fascinante. A gente não sabe praticamente nada sobre a vida do cara, só sabe o nome dele e a cidade em que ele atuava, talvez nem tenha sido a cidade em que ele nasceu, e a gente sabe também o fato dele ter inventado, né, ou inventariado, pelo menos, centenas de teorias e artefatos antigos, né? Tem vários volumes atribuídos ao Heron com coisas absolutamente impressionantes, né? Tem uma máquina de venda, basicamente, de água benta, que você colocava uma moeda num vaso e aí... Os caras estão de parabéns, né, mano? Os caras fizeram uma máquina de vinta de água benta, velho. Isso aqui é o capitalismo. Isso daqui me faz entender porque os caras vendiam terreno no céu. Tá ligado aquelas histórias lá que o catolicismo no início ele vendia uns lugares no céu? Não é? O cara inventou caça-níquel de água benta, tá ligado? O bagulho é foda. Essa moeda caía abrindo uma válvula e a água santificada do templo fluía por um tempo para a pessoa usufruir ali dessa água, né? Depois a válvula fechava, tinha que colocar outra moeda para abrir de novo. E até simples, né? Mas complexo ao mesmo tempo, Ele né? descreve também mecanismos hidráulicos para abertura de portas em templos. Automática? Caramba! Foda. Nunca mais eu vejo uma porta abrindo sozinho. O mano aqui pensava mesmo, né? Ele usava o cérebro dele. Teatro automático que funcionaria por, supostamente, né? De novo, nenhum desses objetos sobreviveu aos dias de hoje, né? A gente só tem textualmente a descrição deles. Mas seria um teatro automático que funcionaria por 10 minutos com figuras ali se movendo, né? Então, assim, é uma figura muito interessante, mas a gente não sabe nem quando que ele viveu. Alguns historiadores apostam no 1º século, outros argumentam que é mais provável o 3º século. Enfim, depois vale um vídeo só sobre o Heron de Alexandria. Vale a pena. Eu fiquei curioso, hein, pra saber o que esse mano falava. Mas esse último invento que eu falei, do teatro mecânico lá, vale como um gancho, um bom gancho pra gente ir pro quinto item da lista, que são justamente os modelos mecânicos egípcios. E o que acontece é o seguinte, né? Muitos textos antigos, tanto egípcios quanto gregos, também falando sobre o Egito, e às vezes até alguns textos mais recentes dos tempos ali de francês, inglês indo para o Egito, alguns desses textos falam de estátuas egípcias que se moviam ou que faziam algum som, ou que falavam mesmo. E até hoje isso é um negócio meio misterioso, porque as estátuas e estatuetas egípcias antigas que a gente tem em museus, por exemplo, ou lá em loco mesmo, não fazem nenhum barulho e nem se movem. Se mover, fodeu. Se mover é a múmia, assim, ao que os caras estavam se referindo exatamente, né? O que está por trás desses textos de estátuas se movendo e fazendo sons? Ele era tipo um boneco. E tinha ele uma haste. Encaixava ali, será? Talvez encaixe do braço pra ele fazer um movimento. Igual uma Barbiezinha. Tipo uma Barbie. Encaixado assim, o bracinho. Não, isso aqui não precisa nem ser automático. Poderia ser alguém que fica ali mexendo o rolê. Então, tem um item do acervo do Metropolitan Museum de Nova York. Algum dia a gente tem que ir, hein? No Museu de Nova York. Lá tem Museu de História Natural. Com certeza. É surreal, mano. Pode ajudar a iluminar melhor essa questão. Por muito tempo, essa peça que tá aparecendo aí na tela... Entendi. Eu acho que é o bracinho mesmo. O bracinho era encaixado. Ela ficou exposta como uma estatueta, né? Simplesmente. Até que um dia fizeram um raio-x nela e descobriram que ela tinha um mecanismo interno. Nada absurdamente sofisticado do ponto de vista assim, da engenharia, mas uma coisa muito interessante para a história. Os braços da estatueta eram articulados, né? Eles eram conectados por um eixo e tinha um furo na base do artefato, né? No pé ali, mais ou menos, da figura feminina representada nesse objeto. E se você amarrasse uma cordinha nesse eixo você puxava e descesse a corda pelo corpo oco da estatueta até o furo, você poderia puxar essa cordinha e fazer a mulher representada ali levantar os braços, né? Revelando, inclusive, as suas partes íntimas. É um mecanismo parecido também com o desse teatro de pigmeus dançantes. Por algum motivo, que eu não sei se se sabe, eu não sei. Os caras, assim... Meu Deus, o homem mas é os egípcios foda. consideravam a dança dos pigmeus, né? Não, mas ali poderia significar fertilidade também, né? Espero que sim. Espero que sim. Provavelmente uma referência a alguns povos ali da África Central, consideravam a dança deles divina. Então tinham dançarinos pigmeus realmente humanos, né, nas cortes egípcias, e tinha até representações em miniatura
como essa aí que tá aparecendo aí. Esse teatrinho de bonecos. Tem outros modelos articulados egípcios mais simples também, como esse cachorro que abre a boca usando uma alavanca simples. Mas voltando lá pro objeto do Metropolitan Museum, eu acho esse objeto... Cara, eu nunca tinha visto a representação de um cachorro por um egípcio. Primeira vez que eu vejo na vida. Não, mas não tem uns bichos que tem uns caras tipo Anubis? O Anubis é um chacal, né? Ah, mas ele é meio um cachorro, né? Não, mas eu tô falando um cachorro, de verdade. Tá. Isso é um cachorro. Ah, tá, entendi. Cachorro, né? Não um cachorro, tipo, entendi. É um lobo, qualquer outra coisa, né? Eu acho esse objeto particularmente interessante porque o mecanismo dela é oculto, né? Diferente do cachorro, por exemplo. Pensa o seguinte, né? Você poderia colocar essa estatueta em cima de uma caixa com um furo no topo da caixa, alinhar esse furo com o furo da base da estatueta e entrar nessa caixa e puxar a cordinha ali sem ninguém ver, para parecer que era o próprio objeto que estava se movendo por conta própria. Com uma iluminação mais fraquinha, né, uma mise-en-scène adequada, daria para enganar algumas pessoas ou fazer um espetáculo honesto mesmo. Possivelmente, muitas dessas estátuas vivas, né, que aparecem nos textos antigos, faz sentido, mano. Porque imagina você entrar num templo e o bagulho nesse contexto e uma imagem que é cultica, ela ainda se mexe. É o equivalente hoje os caras fazerem um filme religioso. Por isso que os caras quando morreram tiravam os órgãos. É verdade. É verdade. Tá explicado agora. Falavam, eram truques mecânicos, né? Uma possibilidade muito forte. Até porque o próprio Heron de Alexandria, quando fala de mecanismos automáticos egípcios, fala geralmente do contexto dos templos mesmo. Cara, uma coisa que eu tenho muita curiosidade é de saber a história do Brasil antes da colonização. Porque a gente sempre estuda a história do Brasil... A partir do momento que chega aqui os caras... Nossa história começa. Mas eu tenho muita curiosidade, antes? tipo assim, quanto tempo antes tinha os povos originários daqui? Como era realmente os rolês? Tipo assim, eu sei que tinham mais de 100 dialetos diferentes aqui, né? Mas como era o povoamento deles, sabe? Como era... Cara, tenho muita curiosidade de saber como é a história do Brasil mesmo, né? Sem contar a parte da colônia. E o foda é que, tipo assim, naquela época os caras escreviam a visão dos indígenas muito errada, né? Tanto que a gente foi... Eles faziam não sei o quê, não sei o quê. Tanto que a gente foi no museu que tava falando isso, né? Que, tipo assim, a visão de um europeu era que uma tribo específica era canibal. E não tem nenhum registro, em lugar nenhum, que essa tribo era canibal. Era só a visão que eles viam da tribo. Preconceituosa, tá ligado? Sim. Não que não poderia existir, poderia, mas essa específica que a gente viu no museu lá, tava lá escrito que, tipo, não tinha nenhum... Aquilo lá só era o registro, a visão dos europeus, mas não necessariamente era a verdade que acontecia ali. Loucura. Inclusive, é essa estátua que faz uma libação, né? Derrama um líquido de forma cerimonial quando um altar é aceso. A coisa funcionaria assim. A estátua ficava em cima de uma base oca e em cima dessa base ficava o altar onde se acendia o fogo. E tanto o altar quanto a base eram hermeticamente selados e um era ligado ao outro por um pequeno canal interno. E aí, antes do ritual, os sacerdotes colocavam um líquido preenchendo essa base oca, né, inferior, e tampavam a abertura por onde esse líquido tinha entrado. E aí, quando o fogo do altar era aceso, o ar dentro do altar aquecia e se expandia, né? E o único lugar por onde ele poderia escapar sob pressão era a conexão dele com a base. Então ele gerava uma pressão ali que empurrava o líquido da base e esse líquido tinha que ir para algum lugar também, né? Sob pressão. E ele então subia por um tubo que estava dentro da estátua e levava por dentro da estátua. E aí caía no fogo. Um vaso de libação que ficava na mão dela. E aí o líquido fluía por esse vaso de libação e caía sobre o altar, como se a estátua estivesse oferecendo uma libação sobre o altar, né? E quando o fogo apagava, o ar interno esfriava, a pressão diminuía, e o líquido parava de subir e a estátua parava de fazer a libação, né? Então, assim, cara, se isso não te deixa embasbacado, né? Perplexo, tem alguma coisa errada, né? Porque é maravilhoso, são maravilhosos tem alguma coisa todos errada. Esses artefatos antigos aí, né? Daria para falar de outros ainda, também incríveis ou misteriosos ou mal compreendidos, né, como o dodecaedro romano, como o disco de Festo, como a bateria de Bagdá, mas por enquanto eu acho que tá bom, né? Comenta aí quais outros artefatos. Parte 2, Estranha História. Parte 2. Pessoas, vão lá no canal dele e peça parte 2. Peça parte 2. E gostaram? Comenta o que vocês acharam também. Se inscreve no canal Estranha História, ele merece muito. Não é verdade? Sim. Gostei.